hoje a gente vai resolver esse problema de análise combinatória. Se você quiser, pode dar uma lida agora e pausar o vídeo e tentar resolver. E depois voltar aqui para conferir como a gente resolveu. Bom, quantas são as peças de dominó diferentes que podemos formar se usarmos os números de 0 a n? Bom, uma peça de dominó ela é um retângulo que tem dois números. Então, uma peça de dominó ela é essencialmente um retângulo que tem dois números. Um número à esquerda, por exemplo, 4, 1, 2, 3, 4, e à direita, por exemplo, 1. E essa peça ela é idêntica à mesma peça, só que virada de 180 graus. Então, se a gente pega outra peça assim e divide aqui e coloca agora 2, 3, 4, essas duas peças são equivalentes. Ou seja, a peça 4, 1, ela é equivalente à peça 1, 4. Os números não são ordenados. Então a gente pode, para calcular o total de peças, pensar em dois grupos de peças. Em peças com números dos dois lados que são diferentes, então números diferentes dos dois lados, e com peças com números iguais dos dois lados. Peças com números diferentes dos dois lados. Para escolher o primeiro dígito da peça, então vamos chamar isso aqui de primeiro dígito. Primeiro dígito eu tenho de 0 a n, ou seja, n mais 1. Para escolher o segundo dígito, como os números são diferentes, eu só posso escolher um dígito diferente do anterior, ou seja, n, já que eu já escolhi um desses n mais 1. Só que a peça, como é igual, a peça 4, 1 é igual à peça 1, 4, cada peça vai ter a sua equivalente com os números trocados, então eu tenho que dividir por 2. E peças com números iguais, nós vamos separar aqui os dois casos, peças com números iguais. Peças com números iguais, eu tenho para o primeiro número, eu tenho que escolher entre n mais uma possibilidade, e para o segundo número eu só tenho uma possibilidade, que é o próprio número, certo? Como peças com números iguais não têm o seu equivalente, já que os números são iguais, né, não tem uma rotação, esse é o total de peças com números iguais. E o total geral é a soma desses dois valores, então o total geral vai ser n mais 1 vezes n sobre 2 mais n mais 1, que vai me dar um total de n ao quadrado mais n sobre 2 mais n mais 1, que é o mesmo que escrever n ao quadrado mais n mais 2n mais 2 sobre 2, n ao quadrado mais 3n mais 2 sobre 2, que aí a gente ainda pode escrever como sendo o seguinte, como sendo n mais 2 vezes n mais 1 sobre 2. Repara que a soma, né, 2n mais n dá 3n e o produto aqui dá 2. Né? Então repare que se os números fossem de 0 a 6, como no dominó tradicional, né, 0, 1, 2 até o 6, teríamos aqui 8, né? Então conferindo aqui o resultado, teríamos 8, 6 mais 2, vezes 7, que é isso aqui, sobre 2. 56 sobre 2, 28 peças, que é o dominó tradicional.
Antes de fechar, né, que aqui já acabaria a nossa solução, quero deixar para você o seguinte raciocínio que poderia te ajudar também nesse problema. Você poderia pensar da seguinte maneira: em duas peças distintas, e aí eu vou fazer com dominó de 1 a 4 para você entender. Peça 1, né? Vamos chamar aqui de peça. Vamos chamar de peça em vez de peças. Então, você teria aqui a peça 1 e aqui você teria, por exemplo, a peça 2. Sendo que a peça 1 você poderia variar, por exemplo, de 1 a 4. 1, 2, 3, 4. E a peça 2 também de 1, 2, 3, 4. Repare que aqui eu não coloquei o zero, só para você entender. E aí você pode pensar nos cruzamentos como sendo as peças. Por exemplo, essa peça aqui é a peça que tem o 1 e o 1. Essa aqui é que tem o 2 e o 2. Essa aqui é que tem o 3 e o 3 e o 4 e o 4. Então as peças aqui em branco são as peças que têm números iguais. E, por exemplo, as peças em vermelho são as peças que têm números diferentes. Peças que têm números diferentes. Peraí, aqui, pronto. Então aqui é um número diferente, número diferente, número diferente, número diferente, número diferente e número diferente. Repare que a gente só precisa se preocupar com a parte de cima da tabela. Porque toda essa parte aqui da esquerda, toda essa parte aqui, ela já apareceu. Então essa parte aqui não precisa. Por que ela não precisa? Porque toda essa parte já aparece aqui. Então basta contar esses números. Aqui eu fiz de 1 a 4, bastava você ir de 0 até n e aí você chegaria ao mesmo resultado. Tá? Esse tipo de problema também parece com o problema dos dados, quantos são os pares ordenados que eu obtenho quando eu uso dois dados. Se os dados forem distintos, se você conseguir distinguir os dados, você tem aí um total geral, que é o número de pontos. Mas se os dados forem idênticos e os resultados não forem ordenados, né, existem várias maneiras de pensar em problemas desse tipo, pode ser que você tenha que dividir, né, em casos em que os resultados são iguais e casos em que os resultados são diferentes, como a gente fez no nosso problema. É isso, eu fico por aqui, espero que você tenha gostado e entendido a nossa solução. Até o próximo problema, um abraço, tchau.